O Corinthians é campeão paulista depois de 6 anos. O Corinthians em cima do seu maior rival, com o heroísmo do Hugo Souza, com o Depay, tirando onda porque tem que tirar. É o que eu falo. Parabéns pro Depay, tá? Chega dessa palhaçada que tem no futebol brasileiro de jogador não poder fazer arte com o pé. Pode um bando de caneleiro dar porrada, entrar forte nos outros, lesionar rival, aí colocar os 2 pezinhos na bola, isso não pode. Não pode. Jogador colocar 2 pés na bola porque o rival vai ficar chateadinho. O futebol tá um saco. O Depay tá certo. O Depay tem que tirar onda porque ele chegou no Corinthians, tirou o Corinthians da luta contra o rebaixamento e botou numa pré-Libertadores, foi criticado pelo que aconteceu na pré-Libertadores e hoje conquista o seu primeiro título com o Corinthians, é o grande nome do time e chega. Aqui não vai ter negocinho de que não pode botar pezinho na bola, que não pode dar chilena, que não pode... Gente, o futebol é para você fazer arte com os pés. Então você faz o que você quiser. Se o Palmeiras quer ficar brabinho, azar do Palmeiras. Como foi bonito ver Depay tirando onda porque o Corinthians é campeão. E como foi bonito ver a volta por cima do Hugo Souza. Na boa, hoje, esse cara que é o herói do título do Corinthians, esse cara que foi o grande nome do Corinthians nesse título depois de 6 anos, ele crava, ele confirma uma volta por cima foda. É uma volta por cima bonita do Hugo Souza, porque eu acompanhei o que o Hugo Souza passou. O Hugo Souza, ele foi humilhado no Flamengo. Ele foi muito criticado por mim mesmo foi várias vezes. Por quê? Porque no Flamengo ele deslumbrou, ele começou a ficar psicologicamente fraco, ele começou a falhar em praticamente todos os jogos, e aí aquele goleiro que era visto como uma promessa, aquele goleiro que era visto, chegou a ser comparado ao Dida. Gente, começava a falhar em todos os jogos. Sai do Flamengo de uma forma precipitada e sendo assim, humilhado, porque ele saiu muito em baixa do Flamengo. Aí vai para um time pequeno de Portugal, vira o goleiro titular desse time e o time é rebaixado para a 2ª divisão portuguesa. Quando o Hugo Souza chega, primeiro campeonato do time, com o Hugo Souza como goleiro, o time é rebaixado para a 2ª divisão. O próprio Hugo disse, eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde ia parar minha carreira. E eu cheguei a pensar, será que agora a minha carreira vai entrar de vez numa curva de descendência, numa curva de queda? E aí a gente vê o Hugo Souza voltar para o Corinthians, voltar numa pressão absurda. Por que pressão absurda? Porque o Cássio saiu e depois o Carlos Miguel saiu. Carlos Miguel era unanimidade para a torcida do Corinthians. Saiu de repente para o futebol inglês. O Hugo chega numa pressão absurda e deu conta do recado. Hoje me arrisco a dizer que até já está virando ídolo da torcida corintiana, porque foi um dos símbolos dessa volta por cima, que saiu da zona do rebaixamento, foi para a pré-Libertadores e agora é campeão paulista. Que volta por cima linda do Hugo Souza. A gente tem que reconhecer, a campanha do Corinthians foi a melhor do campeonato, mereceu o título. E pro palmeirense, que tá bravo, porque o Depay colocou os 2 pés na bola, para mim, isso não tem motivo nenhum. Parabéns, Depay, por zoar, por provocar, por usar os seus pés para fazer arte, porque para mim, quem fica nessa palhaçada, ai, não pode provocar o rival, ai, isso não é fair play, vai pro escambau. Essa é a graça do futebol.
A graça do futebol é tirar onda quando ganha título. A graça do futebol é fazer graça com o rival, porque está sendo campeão em cima dele. E os outros que surtem. É aquilo que eu falo. Ou atura ou surta. Porque futebol, você faz o que você quiser com os pés. Agora, quem quer bater, quem quer violência por causa disso, quem não aceita perder, para mim, tem que ser punido, tem que levar o cartão. É o Corinthians, Flávio Prado, e que mesa maravilhosa, né? Para o Corinthians ser campeão. Flávio Prado, que vive debochando do Corinthians, e um senhor que está aqui nessa mesa, né, Bruno Prado, que disse recentemente que o Corinthians é café com leite. Ou seja, o café com leite hoje desceu quente na garganta dele. Ele que é palmeirense, ele deve estar... Sabe quando você toma um café com leite quente que queima a língua, queima o céu da boca? O Fábio Piperno hoje deve estar engolindo um cafezinho com leite porque ninguém mandou falar, Fábio Piperno. E hoje, o Corinthians Café com Leite é campeão paulista em cima do todo-poderoso Palmeiras. Quer um cafezinho com leite? Quer que eu peça para nossa produção te servir? Fábio Piperno. Eu quero o seguinte, se a nossa produção tiver aí à disposição e tal, e puder, eu aceitaria um café puro, né, que eu tomo o dia inteiro. E agora estou tomando água, tá aqui, enfim, a canequinha Jovem Pan aqui e tal. Agora, eu dizia que era um time, o Corinthians Café com Leite uns 6 meses atrás. Era um time em zona de rebaixamento. Depois disso, como eu disse na abertura do programa, foi um time que melhorou muito. Trouxe reforço, o Memphis, trouxe o Carrijo, que é um outro ótimo jogador. Com isso, algumas peças que já estavam lá evoluíram muito. O Yuri Alberto retomou a sua condição de ótimo jogador que era lá atrás. O Garro teve, né, mais companheiros com quem jogar. O Hugo Souza tá de fato muito bem, então parabéns, Corinthians, mereceu ser campeão paulista, que foi o time que jogou o Paulistinha melhor que os outros. E não é de hoje que a gente está falando. O Corinthians foi o melhor time do Campeonato Paulista. Ué, então não tem novidade nenhuma. Agora que o Corinthians ganha, você não vai reconhecer que você falou que era café com leite, Corinthians Café com Leite. Não interessa se é o Paulistinha ou não. Ganhou do poderoso Palmeiras e não é café com leite, ponto. Assume. Mas você deve estar muito barulho aí, deve estar com algum problema, enfim, auditivo. Porque eu acabei de falar que eu dizia isso uns 6 meses atrás e que mas depois mudou. O Corinthians ganhou 9 jogos seguidos no final do Brasileiro, né? Então, a realidade mudou. Agora, eu queria dizer só uma coisa em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem um ataque hoje, escalou um ataque, né? O Estevão, o Vitor Roque e o Torres. Juntando esses 3 caras, dá mais ou menos uns 100 milhões de euros. O ataque mais caro da história do Palmeiras, talvez. E esses caras estão passando a pão e água a maior parte do tempo, porque como eu estou rouco de falar desde o ano passado, meio campo do Palmeiras quase sempre joga mal, e aí com o Aníbal e o Martins vai jogar pior ainda. O Palmeiras se ilude com a história de bola longa. O Palmeiras acha que o goleiro é bom de lançamento, não sei de onde tiraram isso. E o Rafael Veiga, que é um jogador que eu critico há muito tempo, ele também criou o falso mito de que ele é um grande batedor de pênalti. Ele foi até 2022. De lá para cá, o Veiga erra pênalti toda hora, em momentos difíceis, inclusive, como foi, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil de 22 contra o São Paulo, que ele perde a chance de fazer o 3-0. De lá para cá, é só contar em quantos pênaltis o Veiga errou. E principalmente pênaltis em momentos capitais. Foram muitos. Eu vou pedir para servirem um cafezinho com leite pro Fábio Piperno, porque você é malandro. Você fala, mas eu reconheci, eu falei que melhorou. Só que aí no final da tua declaração, você dá a tua cutucadinha. Parabéns, venceram o Paulistinha. Então eu percebo. Vai devagarinho também, que queria ver se o Palmeiras ganhasse, fosse tetra. Se você ia falar, nossa, tetra campeão do Paulistinha. Tem que aturar. Você tem que aturar. Falou que era cafezinho com leite.
Deixa o cafezinho com leite descer quentinho, queimando a garganta. Em algum momento você me ouviu falar nos 3 títulos que o Palmeiras venceu, que o Palmeiras foi campeão do Paulistão? Eu não vou falar, não, mas nem sob tortura. Mas Paulistinho eu também não lembro que você tenha falado, não. Cansei de falar isso e tal. Estadualzinho, todos são. Tudo quanto é estadual, estadualzinho. Ainda bem que acabou, né? Agora vai começar a temporada de verdade. Agora, Bruno Prado, ele pode choramingar, ele pode falar que agora vai começar a temporada. A verdade é, a gente sempre disse aqui que o Campeonato Paulista, para o Corinthians e para o Santos, valia mais do que para Palmeiras e São Paulo. Corinthians e Santos precisavam de um título. O Corinthians precisava de uma taça desde 2019, que o torcedor corintiano não dava uma volta olímpica, não comemorava um título. E a gente percebe o quanto o torcedor corintiano está eufórico com esse título. Eu concordo com o Piperno que o Campeonato Paulista não tem o peso das outras competições. Concordo. Paulistinha, eu já discordo. Porque você tem ali o São Paulo, você tinha o Santos com o Neymar, você tem o todo-poderoso Palmeiras, que hoje completa um ciclo sem títulos, né? E que a gente já vai falar dessa pressão no Palmeiras. Agora, para o Corinthians importava muito. Para o Ramon Dias importava ainda mais. Se ele não fosse campeão hoje, provavelmente ele seria demitido. E agora ele é o treinador que tem um título pelo Corinthians depois de 6 anos. Agora, Bruno, um Corinthians que soube segurar um resultado, né? Um Corinthians que fez a vantagem fora de casa e que teve a melhor campanha. Só que também um Corinthians que foi eliminado na pré-Libertadores. O que esperar desse Corinthians? Porque a gente fez o cara a cara hoje no nosso programa, no bate-pronto, que é a comparação posição por posição. E o Corinthians ficou empatado com o Palmeiras em 7-7 na disputa, porque quando a gente empata na votação algum jogador, conta como ponto para os dois. Deu 7-7. Se o Corinthians titular é tão equilibrado assim contra o todo-poderoso Palmeiras, isso significa que esse time pode dar trabalho nesse ano, né, Bruno? Pode, é um time... O Corinthians, ele termina bem o ano passado e termina com um time, né, formado. Tem 3 jogadores que podem, você pode esperar algo diferente. Tem alguns ótimos jogadores, o Carrillo eu acho muito bom, mas eu digo assim, de esperar algo diferente. O Garro, o Memphis e o Yuri Alberto não é nem algo diferente, mas gol, né? Gol que é fundamental. Né? Com o gol dele o Corinthians foi campeão. Do Yuri, você não vai esperar uma jogada espetacular, mas ele vai fazer gol. Então ele é fundamental. Ele é um jogador diferente desse time porque fazer gol não é uma coisa fácil. E ele fez mais de 30 no ano passado. O Memphis e o Garro, você pode esperar até alguma coisa, um brilho ali, uma jogada que, nossa, olha o que o cara fez ali. O Garro acertou contra o Santos mesmo, não era fácil acertar o chute que ele acertou. O Memphis Depay, eu achei que ele jogou muita bola nas 2 partidas contra o Palmeiras. Ele foi importante, até saindo lá da frente, vindo buscar o jogo atrás e tocando de primeira, né? O Palmeiras pressionando, ele sai lá de trás, se desmarca, toca de primeira e o time começa a andar. É um jogador muito inteligente também, além da qualidade técnica que tem. Então o Corinthians tem um time forte, um time titular forte. Vai fazer um brasileiro, claro, bem melhor do que fez no ano passado, que ele termina em 7º, mas o campeonato no todo foi ruim, né? O Corinthians ficou a maior parte do campeonato brigando para não cair. Isso esse ano não vai acontecer, esse ano vai ficar. Mas na parte de cima da tabela, é um time que ficou fora da Libertadores, o que é um ponto negativo, e vai jogar Sul-Americana e Copa do Brasil, que são 2 competições que ele pode sonhar com um título. Nos últimos 2 anos ele chegou longe nessas 2 competições. E com um time pior, ano passado, com esse time sendo formado no meio do caminho. Ainda não estava consolidado, mas em 2023 e 2024 foram 2 anos em que o Corinthians foi semifinalista dessas 2 competições. E esse ano ele está mais forte desde o início. Então, o Corinthians que nessas 2 competições ele luta por título. No brasileiro, eu ainda vejo no estágio assim de brigar muito por vaga na Libertadores e com grande chance de conquistar. Brigar pelo título, talvez ainda falte alguma coisa, mais opções, mais estabilidade no clube no geral, mas ele vai brigar em cima, sem a menor dúvida, ele vai ficar sempre na parte de cima. Agora, tem nosso querido amigo Flávio Prado, que eu também falei
assim como o Piperno, né? Porque esse adora tirar onda com o Corinthians. Como gosta de tirar onda com o Corinthians. Só que aí, infelizmente, às vezes, eu tenho que reconhecer, né? Eu tenho que reconhecer que ele fala Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas, realmente, hoje o Corinthians Paulista, né, é campeão mais uma vez, é campeão em cima do seu maior rival. Mas aí, Flávio Prado, é o que eu falo. Do mesmo jeito que a gente criticou muito quando fez vexame na pré-Libertadores, eu acho que tem que reconhecer um Corinthians que não passou tanto perigo contra um dos principais times do Brasil no momento. Porque quando a gente fala quais são os grandes times do Brasil hoje, é sempre Flamengo e Palmeiras. Sempre. Então, a gente tem um Corinthians que fez a melhor campanha do campeonato, muito à frente do Palmeiras, que fez uma final onde realmente o Palmeiras jogou mais o primeiro jogo, mas também não foi uma partida maravilhosa, mas jogou mais no primeiro jogo. Só que vence o Palmeiras fora de casa, o que é muito difícil. Raríssimos times conseguem vencer esse Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Eram anos do Palmeiras se perder no Campeonato Paulista dentro do Allianz Parque. E agora, Flávio, é campeão esse Corinthians e com um time que hoje, eu repito, no bate-pronto, na comparação, deu 7-7 com o Palmeiras. É um Corinthians que tem Depay, é um Corinthians que tem Yuri Alberto, é um Corinthians que tem Garro, é um Corinthians que tem Carrilho, é um Corinthians que hoje, e aí pode gerar até um debate, que hoje, na minha opinião, tem o goleiro que vive a melhor fase do futebol brasileiro. Eu não digo que o Hugo Souza é o melhor goleiro em atividade no Brasil ainda, mas eu digo que hoje é o goleiro que vive a melhor fase no futebol brasileiro. Então, olha o time que tem esse Corinthians. E aí, me desculpa, eu acho que esse Corinthians briga muito pelo título da Copa do Brasil, muito, na minha opinião, briga muito pelo título da Sul-Americana e que, infelizmente, fez um papelão na Libertadores, porque eu acho que brigaria. No mata-mata, eu acho que esse time briga por título. Agora, brasileiro tem que ter mais elenco. Talvez seja mais difícil. Só que eu acho que o torcedor corintiano hoje tem que estar feliz pra caramba, Flávio, porque há muito tempo que ele não tinha esperança num time que fosse brigar por título. E esse time provou hoje que pode brigar, Flávio. Essa temporada pode ser uma temporada de esperança pro corintiano. Olha, Pilhado, eu entendo assim, o time do Corinthians, ele ganhou o Campeonato Paulista com todo merecimento, ele foi o melhor time do começo ao fim da competição. Como você falou, sofreu muito pouco contra o Palmeiras, ele jogou menos que o Palmeiras no primeiro jogo, mas não foi um sofrimento, aproveitou bem a oportunidade que teve. Hoje, quebrou o ritmo do jogo o tempo todo, foi um jogo muito feio, mas o Corinthians fez a parte dele. E ganhou merecidamente o título, ganhou merecidamente. E concordo com o que foi dito aqui, não vai sofrer o que sofreu ano passado. Acho que brigar pelo brasileiro é improvável, não tem elenco para isso. Mas nas Copas ele pode brigar. E já mostrou, né, num torneio com mata-mata, tudo misturado aí, ele acabou conseguindo ganhar o título e ganhar meritoriamente. Agora, no brasileiro, que é um campeonato de regularidade, embora ano passado ele tenha feito uma arrancada para fugir do rebaixamento, não acredito que isso continue. Acho que há elencos superiores ao do Corinthians, mas claro, já o torcedor entra mais aliviado, sabe que não vai passar o sufoco que passou ano passado. Sobre o título de hoje, indiscutível. Ganhou o time que foi melhor durante toda a competição. Ele não foi melhor na decisão, ele foi melhor durante toda a competição. Mereceu muito o título paulista. Agora, é o que eu falo, o Mauro Betti já está com a gente também, e é o que eu falo e eu vou repetir. Qualquer time hoje que pegar o Corinthians na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, ele vai lamentar. Essa é a minha opinião. Qualquer time. O todo-poderoso Flamengo, que eu mesmo falo, que vai brigar por tudo esse ano, na minha opinião. Cruzar com esse Corinthians na Copa do Brasil, eu duvido que o Felipe Luiz vai comemorar. Eu duvido que os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Internacional, do São Paulo, comemorariam. Pegamos o Corinthians,
Corinthians está fraco. Graças a Deus. Cara, esse time do Corinthians é chato. Esse time do Corinthians tem muito jogador com culhão. São vários jogadores de seleção. A gente mostrou isso agora. Félix Torres, que, meu Deus, como foi burro no jogo de hoje. Pediu para ser expulso. Félix Torres, seleção. Carrilho, seleção. Vamos lá, Félix Torres, Equador. Carrilho, seleção peruana. Martínez, seleção venezuelana. Depay, seleção holandesa. Olha o time do Corinthians. Aí ainda tem o Garro, ainda tem o Yuri Alberto, que estava na pré-lista da seleção brasileira. É um time chato. É um time que, para mim, vai dar trabalho para qualquer outro time, ô Mauro Betti, em mata-mata nesse ano, e se bobear até brasileiro, tá? Porque a gente não pode esquecer que esse mesmo Corinthians, que hoje foi campeão paulista, venceu 9 partidas seguidas no Brasileiro do ano passado. Na reta final, o Corinthians igualou o recorde do São Paulo e do Internacional. Os únicos clubes que na história dos pontos corridos tinham batido 9 jogos seguidos vencendo. Então, impossível ser campeão brasileiro? Não, mas bem mais difícil. Agora, Copa do Brasil, Sul-Americana, até Libertadores, se não tivesse sido eliminado daquela forma ridícula, eu acho que o Corinthians brigaria e brigaria muito forte, Mauro Betti. Boa noite, Pilhado, torcedor da Jovem Pan e, sobretudo, torcedor do Corinthians, mais uma vez campeão, voltando a ser o campeão dos campeões paulistas, agora 31 estaduais, não ganhava desde 2019, tentou ser tetra em 20, parou no Palmeiras e agora devolve na mesma moeda, em casa, em Itaquera, evitando o tetra do Palmeiras e realmente tetra no futebol paulista, só o paulistano em 1919, não o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o Santos, não é o São Paulo, ninguém consegue ser tetra, prova até da qualidade do Campeonato Paulista, que segue sendo o mais importante, o melhor, mas não foi dos melhores. Mas mesmo assim, o melhor nesse campeonato foi o Corinthians. Já foi o melhor na fase do grupo, sofreu, que é normal que se sofra, o Santos do Pelé, a academia do Palmeiras, aquele mega Corinthians, da democracia corintiana, para pegar um exemplo de cada um, São Paulo dos Menudos ou São Paulo do Telê, também sofria, né? E sofreu, sofreu muito no jogo de ida no Allianz Parque, mas venceu por 1-0, com a eficiência que faltou ao Palmeiras lá e faltou ao Palmeiras aqui, só que essa, lamentavelmente, foi uma das mais medíocres finais que eu já vi na minha vida em Campeonatos Paulistas. O jogo de hoje em Itaquera. O Corinthians estava na dele, esperando o Palmeiras, e no começo até um pouco melhor. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo. E quero dizer que em 90 ou 200 minutos ao final, por conta das confusões, o Corinthians teve 2 oportunidades. Aquela bela enfiada do Memphis para o Garro chutar na trave do Everton a 26 da primeira etapa, e aos 53 do segundo tempo, quando o Roberto bate, o Everton defende num lance cara a cara. Eram 4 do Corinthians contra 3 do Palmeiras, e o Corinthians com 1 a menos, com a expulsão Teletubby do Félix Torres. Eu não sei se ele foi mais touro na expulsão ou no pênalti desnecessário, quando o jogo é absolutamente controlado por mais uma partida ruim do Palmeiras, quando faz um pênalti que é um lance complicado, que foi pênalti, foi. Era questão, quer dizer, que foi falta, foi do Félix Torres, e desnecessária. A questão é saber se era dentro ou fora da área, depois se viu que era dentro, eu teria marcado dentro, e o Veiga, de novo, não bateu bem o pênalti, mas é muito mérito do Hugo Souza, que já tem uma média de pênaltis defendidos melhor do que a do gigante Castro do Corinthians, para ver o que já está fazendo rapidamente o Hugo Souza, fazendo história e fundamental. E depois do pênalti, teve toda aquela confusão, o Memphis subindo em cima da bola, e aí coisas do clássico. Mas pelo campeonato, mais do que pelo jogo de hoje, o Corinthians mereceu. Aliás, pelo jogo de hoje, o Corinthians foi o melhor que o Palmeiras, que o Corinthians não precisava jogar, precisava não deixar o Palmeiras jogar. Isso técnica, tática, física e até animicamente o Corinthians fez. E aproveitou-se da pior partida decisiva do Palmeiras na era Abel, uma das piores que eu já vi, porque, repito, você pode não jogar bem, mas ter uma chance, essa chance foi um pênalti desperdiçado pelo Veiga, muito bem definido pelo Hugo Souza. E numa jogada que o jogo estava administrado, estava até conversando com o Pipeno aqui fora do ar na narração do Nilson César, que assim, até um pouquinho antes, eu falei, acho que tipo 1 minuto e meio, eu falei, Pipeno, eu aposto $1 bilhão que esse jogo vai ser 0-0. E aí teve o pênalti, e aí continuou 0-0 pela defesaça do Hugo, que não tira o demérito do Rafael Veiga, mas que não se endemonize, não se piche os muros contra o Rafael Veiga, porque eu falo, embora ele tenha perdido o pênalti, é ainda um jogador que na história do Palestra Itália, ou seja, em 110 anos do Palmeiras, é o cara que mais gols decisivos fez, um grande avô palmeirense, um pai palmeirense, toda uma grande identificação, mas hoje, como todo time, foi mal. Tá chegando o Paulinho, vai voltar o Maurício, que fez falta hoje, o Vitor Roque também tá chegando. O Palmeiras tem potencial para continuar sendo muito competitivo, para sonhar com tudo. No momento eu vejo o Flamengo o melhor time, e para responder um pouquinho mais objetivamente a sua questão, ô Pilhado,
Corinthians entra para lutar por um lugar, e é muito possível, na primeira página do Brasileiro, ou seja, está entre os 10. Pela característica desse time, é time para sonhar de novo com mais uma Copa do Brasil, e para mim é o grande favorito para conquistar o Corinthians a Copa Sul-Americana.